Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo com a Kelly, diretora da equipe Mayra Gaiato, que veio me ajudar a explicar para vocês comportamentos esperados para crianças de 2 a, no máximo, 3 anos de idade. Então, o que uma criança tem que ter de marcador do desenvolvimento com 3 anos de idade e o que ela precisa desempenhar, apresentar no seu repertório para não ter atraso do desenvolvimento. Vamos começar com comunicação receptiva, habilidade que é extremamente importante da criança prestar atenção ao que a gente diz e responder ao que ela está entendendo, quanto ela compreende dessas ações. O primeiro ponto é que uma criança de 3 anos de idade precisa responder sim e não às nossas colocações. Ela precisa compreender, interpretar de maneira adequada e responder. Às vezes, a criança com autismo tende a dizer só o não. Não. E poucas vezes ela usa o sim. Quando a gente apresenta alguma coisa para ela, ela já pega de maneira inadequada, né? Ou ela puxa da nossa mão, ou ela não dá nenhum indicativo de sim. Ela simplesmente resolve sozinha, ela não responde pra gente, eu gostaria, né, alguma coisa assim. É importante também uma criança dessa idade já interpretar e acompanhar a leitura de livrinhos de pelo menos 5 a 10 minutos de interação. Então a criança fica junto com a gente e ela responde as nossas perguntas. Quando nós estamos contando a história, por exemplo, uma história de carros e o carro tá na pista de corrida e entrou no túnel, mostra pra tia onde tá o túnel. Ou o carro parou embaixo da árvore, mostra pra gente, cadê o carro? Cadê a árvore? A criança já participa com interação a essas historinhas, né? Outra forma interessante também de buscar novos repertórios é ver se a criança decodifica apenas por características, não pela função exata. Por exemplo, você está contando uma história para ela e você fala: olha, aí chegou um animal que faz au, que abana o rabinho. Quem é? Em comunicação expressiva, enquanto a criança fala, uma criança de 3 anos de idade precisa já fazer frases. Então ela precisa juntar no mínimo 3 palavrinhas juntos, com contexto, com o sujeito, com o verbo. Então ela precisa dizer: olha, a bola amarela, olha, o brinquedo de pular. É importante que ela coloque também o sujeito, pessoas nessa fala. Então que ela fale: olha, mamãe, vem aqui ver. Ou faça alguma correspondência para quem que ela quer pronunciar, para quem que ela quer falar sobre aquilo que ela está vendo. Ou quando ela não souber, ela pode expressar isso de uma forma bem positiva. A mãe pergunta: cadê o seu irmão? Não sei. Responder isso dentro de um contexto. E não ignorar. E não te ignorar quando ela não souber onde está determinado item ou determinada pessoa que a mãe pergunta. Lembrando que é importante essa resposta não ser uma fuga ou um comportamento que a criança tem para se livrar da pergunta que a mãe faz. Então, cadê o carro? Cadê? Não sei. Isso também a gente tem que ficar atento para que esse comportamento também não seja de fuga ou esquiva de qualquer outra coisa. Por exemplo, se ela usa só para não falar com você, se ela responde não sei porque ela já aprendeu que falando não sei, você deixa ela quieta. Ela tem que falar não sei com função. Quando a gente faz uma pergunta e ela não sabe a resposta, ao invés dela ignorar e ficar sem falar nada, ela responder: eu não sei. Uma criança de 3 anos, no máximo com 3 anos de idade, já faz perguntas e já consegue responder adequadamente, com respostas corretas, sobre as interrogativas quem, onde e o que. Ela discrimina o significado dessas palavrinhas, da diferença entre responder sobre um desses itens, né? Exatamente. Quando a gente pergunta quem, estamos nos referindo a uma pessoa, seja ela em um contexto de uma história, quem está com a bola, quem está brincando, ou quem que chegou, o papai, a mamãe, ela já deve responder a esse tipo de questionamento. Assim como lugar para quando a pergunta é aonde, né? Uma criança com autismo ou com dificuldade no desenvolvimento tende a responder o que é mais óbvio, o que é mais concreto em uma imagem. Então, se eu mostro uma imagem que o ponto principal é um carro e eu pergunto para ela onde está o carro, ela tende a dizer carro.
que é o que ela tá vendo. Ela fica mais sob controle do que ela tá vendo do que o que ela tá ouvindo, da sutileza do que a gente pergunta. No que diz respeito ao repertório de competências sociais, a gente já pode observar comportamentos que a criança emite, tanto com o adulto quanto com os próprios pares, que são crianças da mesma idade. Então, é importante ver se essa criança ela já está fazendo esses comentários no intuito de partilhar, mostrar para outra pessoa um determinado item, se ela busca por atenção, se ela faz isso para buscar por atenção, para pedir algumas coisas. Por exemplo, dá um exemplo. Por exemplo, se ela partilha, né? Olha, mamãe, o meu carro. Ou então um pedido, quebrou, me ajuda. A rodinha soltou, me ajuda a colocar. Se ela já partilha, se ela já faz esses comentários na intenção de obter alguma coisa em troca do adulto ou do par. Ou comentários espontâneos, né? Pode ser. Pra mãe olhar pra alguma coisa que ela tenha descoberto ou pra Ou de uma iniciativa, né? Olha, mamãe, meu vestido novo. É, exato. Olha meu sapato. Então é interessante esses comportamentos. Exatamente. Uma criança de 3 anos também já identifica e sabe a função de expressões faciais. Então ela sabe identificar triste, feliz, zangado, chateado ou chorando, e ela entende a função desses comportamentos. Ela sabe fazer no próprio rostinho quando a gente pede, como é triste, faz aqui pra mamãe ver. Uhum. E ela sabe por quê, ela sabe explicar um pouquinho do ficou triste por quê? Porque caiu. Alguma coisa muito simples, mas ela já consegue fazer essa correspondência. No repertório de jogo, a gente observa se uma criança ela já consegue fazer identificações entre colocar fisicamente uma miniatura, uma figurinha, uma bonequinha dentro de um carrinho, colocar a bonequinha sentada na cadeira, cobrir o ursinho na hora para representar um bonequinho dormindo, qualquer coisa nesse sentido. São os jogos simbólicos, né? Envolvem abstração. Isso não pode ser feito de uma maneira reproduzida ou repetida. Por exemplo, a criança aprende a toda vez colocar o boneco em cima da cama e cobrir, e ela fica repetindo isso ou reproduzindo a cena de um filme. Ela precisa ter imaginação, ela precisa variar as ações com essas miniaturas. E também é importante que a criança dessa idade já faça pelo menos 3 ações de sequência lógica. Por exemplo, ela monta a pista de um carro, ela pega o carro, brinca nessa pista e dá função para chegar a algum lugar com essa pista. Então ela já faz sequências envolvendo um mesmo jogo, um mesmo brinquedo. Exatamente. Outro exemplo seria se ela pegasse 2 bonequinhas, colocasse no carrinho e levasse a um determinado lugar. Até a escola, por exemplo. Exato, e colocasse as bonequinhas lá simbolizando uma escolinha, a casa da vovó, a piscina, a praia, enfim. Crianças até 3 anos de idade apresentam um amplo repertório em coordenação motora fina, então elas já traçam bastante formas, círculos, quadrados, triângulos, né? Dentro do espectro autista, as crianças elas podem apresentar uma dificuldade, uma limitação nessa motricidade fina. Além de saber desenhar curvas, retas e outros formatos de desenhos, é importante que ela saiba também recortar em curva, recortar em linha reta. É importante que ela use a massinha de um jeito adequado e variado para fazer várias coisas diferentes, para fazer cobrinha, para fazer bola, para cortar, para criar brincadeiras com aquilo. Então, se você conhece outros pais que têm filhos nessa idade, compartilhe esse vídeo para que possa ajudá-los também, caso a criança não esteja desempenhando todos esses comportamentos, e procure a ajuda de um especialista se você tá vendo que a criança tá com atrasos, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente, até mais.